Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para eu falar sobre a alma dos decapitados, né, de Apocalipse. Mas antes disso, eu queria dizer que o livro, né, a igreja primitiva, é católica ou protestante, já está quase pronto, né, se Deus quiser, até o dia 30, né, até o final dessa semana, eu já estou enviando para você que é associado, né. Agradeço muito ao Ricardo Maciel, né, que está me ajudando com o livro, corrigindo o livro. Agradeço ao Edmilson, né, que o cara é um mestre da patrística também, né, ajudando o Paca no livro. E o nome de todo mundo que, né, contribuiu com o Apoia-se, né, vai estar lá no livro, tá nos agradecimentos. E, bom, se você ainda não comprou o livro, né, compre, né, é só ir lá no link da descrição, né, do vídeo, vai estar lá, apoia-se Cláudio Campos, e é facinho de comprar, você pode comprar no boleto ou no cartão de crédito, é R$ 5 e você ajuda uma família que precisa nesse Natal. Dito isso, né, hoje de manhã, né, aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava conversando com a irmãzinha protestante, uma conversa até muito agradável. Eu gosto de conversar com o protestante que é educado. E a pergunta dela era por que a gente chama Santa Ana de Santana, né? E não existe nenhum santo, né? E não existe as imagens de nenhum santo que vieram antes de Jesus nos tempos católicos. Né? Cadê Santo Moisés, Santo Abraão, né? E todos os outros santos? E eu falei para ela que a gente dá a prioridade aos santos que vieram depois de Cristo, porque eles são exemplos melhores. Não que a gente não considere Davi santo, Abraão santo, né? Mas quem é a melhor imitação de Cristo? Assim como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, tá? Botei até um vídeo do padre Paulo Ricardo para dar uma ajuda, né? O padre Paulo Ricardo explicando isso maravilhosamente bem. E aí no meio da conversa, né, eu falei, olha só, eles falam sobre o uso de imagens, né? Se eu tiver discurso com o protestante não falar de imagem, eles não tocarem no assunto. Aí eu falando para eles, olha, isso é um desconhecimento de vocês acharem, né, que não, os judeus não têm imagens, tá? Havia o uso de imagens dele. Veja os apóstolos, eles reconhecem Elias e Moisés, não é porque Elias e Moisés apresentam o cartão, é porque eles tinham as imagens deles, tá? E aí eles reconheceram. Só você nas sinagogas, né? Veja, eu até botei lá, tem uma sinagoga do tempo de Jesus, né, que ela é decorada lá com imagens. Aí o cara botou assim, quem te disse isso? Cadê a fonte disso? Aí eu peguei, né, do livro que eu estou escrevendo, a igreja primitiva era católica ou protestante, isso está lá, as imagens que os judeus tinham. Aí o cara começou a dizer que a gente serve imagem e tal. Cara, olha, as suas esquisitices eu não estou nem aí. E aí a gente começou a discutir sobre intercessão dos santos, né? Invocação de santos, citei, né, Jesus, Moisés e Elias, não vou nem entrar nesse detalhe porque a gente já falou nesse canal ao extenso, né? Quem quiser pode ver vídeos anteriores. E para mim, a maior menção de intercessão dos santos está no Apocalipse. Além do Apocalipse dizer que a gente tem que clamar, né, pedir a paciência dos santos, e os santos com certeza, né, a gente pode dizer que o cara é santo quando ele está no céu. Para mim também é o Apocalipse 20. Botei lá pro cara, olha, Apocalipse 20, lê do 4 em diante até o versículo 6. Saia desses 20 versículos que vocês ficam lendo, né, onde fala, vi também tronos sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Paulo fala que quem vai julgar o mundo, os santos, eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus.
e todos aqueles que não tinham adorado a fera e sua imagem, e que não tinham recebido seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. 1000 anos aqui é um tempo indeterminado, né? Para quem não sabe. Os outros mortos não retornarão à vida até que se complete 1000 anos. Porque a primeira ressurreição é da alma, é a dos santos. Eu sempre falo, a Bíblia faz uma diferença entre os santos, os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos serão julgados. Os santos julgarão o mundo. E aí ele termina, feliz, né? É aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Sacerdote na Bíblia é aquele que intercede pelos homens, né? Mediante a Deus. É só ler Hebreus. A carta de Hebreus fala isso, né? Isso aqui eu também já falei, é exaustão para vocês que acompanham o canal, né? A primeira pergunta do cara é: aonde é que no texto diz que eles estão mortos? Gente do céu! Primeiro, né? Carambola, onde é que isso fala no texto, gente? Que eles estão mortos? No versículo 5 fala: os outros mortos. Que outros mortos? Os que não estavam, que não eram os mortos anteriores. Aqueles que tinham das almas que foram decapitados, né? Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E o cara me pergunta onde é que diz que os caras estão mortos. No texto. É de doer. Leva a mão não, né? E o cara fala que isso é uma vergonha. E o cara continua perguntando: onde é que o texto diz que os caras estão mortos, Cláudio? Então, gente, se os caras foram decapitados e o texto fala que eles estão mortos, né? O cara me pergunta onde é que eles estão mortos. E eles são sacerdotes. O cara também não sabe o que é sacerdote, né? E aí entra já um terceiro, né? Entrando que, olha, eles estão ali falando da grande tribulação, né? Não existia almas no céu nessa época. Quer dizer, Jesus está... Cara, Jesus fala pro bom ladrão: hoje você está comigo no paraíso. Paulo fala que quando morrer vai estar em Cristo, mas ninguém está no céu. O próprio Apocalipse fala das almas que estão debaixo do altar no céu, né? Aí o cara ainda bota que eu tinha cara de pau dizer que essas almas estavam orando pelos vivos, mas essa é a função do sacerdote. Quer dizer, o cara não sabe o que é sacerdote, ele só conhece pastor de igreja de garagem e vem falar bobagem. Mas isso é o típico protestante. Mas isso tudo me chamou a atenção para uma coisa, né? E aí é que é a novidade. É que o texto fala das almas dos decapitados. Vocês prestaram atenção nisso? Analisa a profundidade desse texto. As almas dos que foram decapitados. Ora, gente, João, ele viveu o tempo de perseguição. Ele viu Estevão ser apedrejado, Pedro ser pregado na cruz de cabeça para baixo, né? Diversos mártires sendo devorados por leões, né? Os apóstolos, cada um morrendo de um jeito mais medonho que o outro. Desses todos, né, Paulo é o único que morre decapitado. Por que Paulo morre decapitado? Porque ele é cidadão romano. Então, quando João fala das almas daqueles que foram decapitados, será que ele está excluindo aqueles que morreram em Cristo? Está excluindo Santo Estevão? Será que ele está excluindo São Pedro? Os outros que foram martirizados de outra forma? De jeito nenhum. O que João está dizendo quando ele fala que as almas dos que foram decapitados é que os mártires, não importa onde estejam, se tornam romanos.
cidadãos de Roma. É o martírio romano. Fazem parte da igreja que está em Roma. Mesmo que tenha sido morto, né, martirizado de outra forma. Né, num ponto, João fala das almas que estão embaixo do altar imoladas. Depois ele volta nos decapitados. Ora, nós sabemos que os mártires, né, a grande maioria não foi decapitada. Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X. E no Apocalipse fala que os apóstolos, né, são colunas, né, da Nova Jerusalém. O próprio João não morreu decapitado. Será que João estava se excluindo do grupo desses santos que vão reinar com Cristo? Não. João está falando de uma coisa muito mais profunda. O que João está dizendo é o seguinte: todos aqueles que morreram se tornam cidadãos da igreja católica, apostólica, que está em Roma. Assim como Paulo era cidadão romano. E Paulo não nasceu em Roma, né? Detalhe técnico. Ele nasceu em Tarso, mas como na época Tarso fazia parte, né, do Império Romano, tinha uma lei que quem nascesse dentro do Império Romano se tornava cidadão romano. Jesus Cristo, por exemplo, não foi o caso. Ele nasceu bem antes dessa lei. Mas Paulo teve essa felicidade de nascer, né, após isso. E os outros apóstolos? Aí vem aquela jurisdição ali de Jerusalém, que a gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas tenha isso em mente: os cidadãos romanos, eles morriam decapitados. É isso que João está falando. Ele está unindo todos os mártires, considerando eles como cidadãos de Roma. Não tem outra interpretação para esse texto. Porque nem todos os mártires foram decapitados. Então, gente, se você tem outra opinião, eu agradeço, né, que você coloque aqui, dê a sua opinião, dê seu like, seu dislike. E nesse Natal, ajude uma família que precisa. Compre o livro do tio Cláudio, R$5, é baratinho. E você vai levar, né, um livro maravilhoso chamado, né, A Igreja Primitiva era católica ou protestante? Né? Hoje eu botei algumas figuras a mais no livro, né? Eu estou pegando figuras das catacumbas, né, para ficar um livro bem legal, bem ilustrativo. Né? Peguei figuras sobre batismo, né, de crianças nas catacumbas. Peguei sobre a Eucaristia, né? Né? Como era celebrado, né? O padre ali fazendo a imposição das mãos sobre, né, o pão e o vinho. Isso tem nas catacumbas, tem na catacumba de São Calixto. Então vale a pena comprar esse livro. No mais, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.